Olá meus queridos e queridas, sejam muito bem-vindos aqui a esse vídeo. Sintam-se acomodados aqui. Hoje eu vim abordar um tema aqui nesse vídeo muito interessante para nós, pra gente, para todos que quiserem ouvir, todos que têm ouvidos para ouvir, que ouçam, né? Então vamos lá, fique com o vídeo aí. O assunto ao qual eu vim abordar aqui nesse vídeo é sobre que as pessoas elas têm deixado muito o reino de Deus de lado. Acabam priorizando, colocando outras coisas no altar do coração delas. Coisas que tem que ser o amado rei, Deus, no coração, no trono, o centro de todas as coisas. Não pode ser primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem último. Tem que ser o centro, antes do primeiro. Muita gente também, elas deixam para orar no final do dia, para ler a Bíblia no final do dia. Irmãos, entendam uma coisa. Vocês têm que aspirar o reino de Deus. Vocês têm que aspirar a vontade dele em todos os momentos. Você não pode deixar para o último dia, para o final do dia. Desde o começo, desde o momento que você acordou, você tem que agradecer, você tem que orar, você tem que fazer seu devocional. E todas as coisas durante o seu dia tem que ser para a glória dele. Como o Paulo disse, quer comer, quer beber, faça o que quiser, mas faça para a glória de Deus. Seja para glorificar o nome dele. E a partir disso eu quero começar esse vídeo. Como a gente deve priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. Nós vamos entender também. Muita gente trabalha, muita gente tem família, tem, enfim, um monte de coisa aí. Mas a gente tem que examinar o nosso coração primeiro, a gente tem que examinar o que é prioridade realmente. Tem gente que coloca futebol, esporte, academia, trabalho também, muitas das vezes coloca como altar, como prioridade na vida delas. E isso acaba muitas das vezes sendo um ídolo. Como esses tempos atrás eu percebi que a academia estava sendo um ídolo na minha vida. Nossa, minha cabeça explodiu quando eu soube disso. Eu estava priorizando, não priorizando, era um ídolo. Sabe? Eu percebi que eu estava deixando de fazer algumas coisas assim com Deus porque tinha academia. E hoje eu só treino por causa da minha saúde, porque eu quero viver bem, porque eu quero estar mais disposto. Somente por causa disso. Como Salomão disse, é tudo vaidade. É tudo vaidade. No livro de Eclesiastes diz isso. É tudo vaidade. Mas partindo disso, como que a gente deve priorizar o reino de Deus? A resposta que Jesus deu, está lá em Mateus 6, que eu vou ler aqui para vocês. Ele começa bem assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa. Vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Portanto, quando você der esmola, não anunciem isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará publicamente. Vou pular pro... Não, esse aqui é o 5, tá certo. E vocês, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Eu vou pular pro 7 aqui. Não, tá certo, é o 6. Mas quando você orar, vá pro seu quarto, feche a tua porta, vá ao seu pai que está no secreto, e o seu pai que vem no secreto, ele te recompensará publicamente. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. E por aí, Jesus nos dá a oração do Pai Nosso. Agora pulando aqui pro 17, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, pro 19. Mateus 6, 19. Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Então, você não deve ligar para coisa material alguma. Nada. Porque a gente sabe que isso aí vai embora. Aqui, ó, a resposta é aqui: onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas minha empresa é próspera. Minha empresa não sei o que lá. Porque o meu carro não sei o que lá. Minha casa, meu Deus. Irmão, vocês não devem se apegar a isso aí. Tem que ser desapegado. Aqui, ó. É claro, é nítido aqui o que Jesus disse. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Não se apeguem a isso. Continuando no versículo 20, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde, preste bem atenção nessa parte porque é muito importante, pois onde estiver o seu tesouro, ou seja, o seu coração, aí também estará o seu coração. Então faça tudo para a glória de Deus. Pense nas coisas do alto. Como diz no Salmos 91, aquele que habita ao amparo do Altíssimo descansará. Diga a Javé: tu és meu refúgio, meu Deus, eu confio em ti, minha fortaleza. E logo no final do Salmos 91, Deus diz: na angústia eu estarei com ele, e farei ver a minha salvação, e saciarei de longos dias, e lhe farei ver a minha salvação.
Então, gente, colocando o seu coração em Deus, entregando tudo a Ele, contanto que você coloque as mãos nas coisas que Ele mostrar para você, tá tudo bem. Seu coração tá no Altíssimo. Provérbios diz que não há um filho que Deus não corrige. Agora pulando para cá pro versículo 31, ele reforça: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, já está cansado de ouvir essa parte, mas poucos praticam ela. Poucos realmente sabem o que está enraizado nisso aí. Tá, se eu não preciso correr atrás disso, então vai vir consequentemente. Se eu confio em Deus, se eu deposito toda a minha fé nele, genuinamente, se eu entrego minha vida a ele, essas demais coisas não vão me faltar. E é o que a gente vê, mano. Você pode perguntar pra qualquer pessoa que faz a vontade de Deus, que cumpre o propósito, que realmente isso aí é coisa que elas não precisam se preocupar. A prioridade é o reino de Deus. E agora no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não está dando opção aqui pra gente. Vocês estão vendo alguma opção? Eu não estou vendo nenhuma opção. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia com o seu próprio mal. Então, mas Kelvin, peraí. O que significa guardar, literalmente, o reino de Deus? O que significa colocar em primeiro, como prioridade, assim? O maior mandamento que a gente vê lá em Mateus 22 é que ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Começa por aí, colocando isso aí como prioridade, amar o Deus sobre todas as coisas. Mas não significa que a gente deve amar a Deus e odiar os nossos irmãos, o nosso inimigo. Jesus deixou bem claro, né? Orai pelos que vos perseguem, não, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E Paulo também fala, aquele que não ama o seu irmão é inimizade contra Deus, não pode reconhecer o amor pleno de Deus. E literalmente é isso. Em outras palavras, a gente está totalmente em um relacionamento com Deus. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tem que ser dedicado a Ele. A gente não deve reter nada para nós mesmos. Porque a gente sabe, a Bíblia deixa muito explícito que o meu coração e o seu coração é enganoso. Logo, a gente tem a palavra para direcionar a gente tem o Espírito Santo. E colocar Deus como prioridade nas nossas vidas significa também que a gente deve se livrar de todo tipo de idolatria. Como eu disse anteriormente, hoje existe muitas coisas, a gente é bombardeado a todo momento com esse tipo de idolatria. Futebol, feminismo, esquerda, movimentos LGBT, enfim, tem muita gente que não fala sobre isso aí. É horrível ver esse tipo de coisa porque eles colocam todos esses assuntos que eu não vou falar porque eu acho que eu não vou agradar, eu vou perder essa imagem que eu tenho pra eles. Então eu vou colocar dentro de uma caixinha, vou deixar ali no canto e vou escrever coisas que eu não devo falar pra eles, porque eu quero agradar eles. Tá totalmente errado isso aí. 1 João 5,21 diz que filhinhos, é uma passagem bem rapidinha, filhinhos, cuidado com os ídolos. E não é só um, são os ídolos. Quanta coisa que a gente mantém dentro de nós como ídolos no nosso dia a dia que a gente nem percebe. A gente chega no final do dia assim, a gente examina algumas coisinhas ali e acaba esquecendo dos ídolos. Dos ídolos que estão ali à volta, que a gente mantém como prioridade. Nossa, a gente deve esquecer disso aí. Meu Deus, é só examinar o seu coração. Pede para Deus e ele será dado. É a palavra viva, eficaz. É através disso, depositando sua fé genuína em Cristo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Lá em Juízes 6,25, a gente vê, assim como Gideão, ele demoliu o altar de Baal e o poste lá de Ácera, assim a gente deve arrancar dos nossos corações tudo aquilo que diminua a nossa devoção e reverência a Deus. Tudo. Como eu disse anteriormente, Deus ele não pode ser o primeiro. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro das coisas. Ele tem que ser o fundamento, a base de tudo. A base de tudo. É Ele que me sustenta. É Ele em que eu devo a minha vida. É Ele. E assim como também Gideão construiu um altar ao Senhor para substituir as imagens dos idólatras, assim a gente também deve nos dedicar como sacrifícios vivos a Deus. E colocar Deus em primeiro lugar significa também a gente nos esforçar para seguir aquilo que Jesus veio nos ensinar, seguir os passos dele. Paulo também fala, sede em mim meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo.
A vida de Jesus ela foi totalmente caracterizada pela submissão a Deus. Lá em Lucas 22, Jesus estava orando no jardim e ele falou bem assim: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aí a gente já vê, né, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a sua, Pai. Sim a sua. Aí a gente já vê totalmente essa visão de reino, essa radicalidade. Tô nem aí para as demais coisas, o que importa aqui é o reino de Deus, é o propósito, é o que eu vim fazer, é o que eu vim servir. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. As palavras, ações, doutrina de Jesus vieram do Pai. A gente vê isso aí lá em João 5,19. Até vou colocar na tela para vocês aqui. Jesus, ele glorificou o Pai em cada detalhe da vida que ele viveu aqui. Jesus, ele glorificou o Pai em todas as coisas, em cada detalhe que ele fez, em cada coisa que ele realizou e foi enviado para fazer. Ou seja, a gente deve buscar a nossa salvação, né, que é inerente ao reino de Deus, e considerando entre todas as coisas, a coisa de maior valor, insondável. E o que acontece é que quando alguém coloca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente se destaca do resto do mundo, né? Se a gente obedecer aos mandamentos de Deus, tomar nossa própria cruz, seguir Jesus, fazer renúncias, abandonar a si próprio para viver uma vida para Ele, Ele nos dará, Ele acrescentará, porque Ele sabe que vos é necessário. Eu não vou dizer que colocar Deus em primeiro lugar vai ter uma vida mais fácil, né? É claro, Jesus já deixou muito claro isso aí, né? Que no mundo a gente terá aflições, mas é uma maneira de facilitar aquilo que a gente está passando. Pô, no final eu sinto uma sensação de alívio, porque eu sei que isso aí já vai ser passado, já vai ter passado. A morte para mim, eu já não temo mais, porque é uma sensação de alívio. Quando eu olho para o Rei, quando eu olho para o reino de Deus, tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Porque dele, lá em Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. E amém. Gente, assim como foi transbordante para mim essa palavra, que me pegou muito nesses últimos dias, e toda essa transformação que eu tive na minha vida, eu tive que priorizar muito o Senhor na minha vida. E a partir do momento que eu comecei a priorizar, aconteceu coisas assim que eu nem imaginava que aconteceriam na minha vida. Fui livre de muita coisa, fui liberto de muita coisa, eu era escravo de muita coisa mesmo. E até posso fazer um vídeo falando sobre isso, vai ser muito bacana, vai ser muito legal compartilhar isso pra vocês. Mas o que eu quis trazer pra vocês é que, por mais que a gente tenha uma vida corrida, de trabalho, de coisas a serem feitas, faça pra glória dele. Impossível não sobrar 30 minutos no dia para se dedicar a ele, principalmente no começo do dia. Tem muitas passagens que deixam claro que a gente não deve se amoldar às estruturas deste mundo. Tudo corrompe. Se alguém entende essa radicalidade que Jesus deu, esse mandamento, esse princípio direto, a radicalidade do Evangelho. Então, meu povo, é isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. É óbvio que esse vídeo ele não foi definitivo, tem muito mais coisas a serem construídas aqui. Então, eu vou montar quadros aqui no canal. E vai ser quadro desse vídeo também, desse tema aqui. Prioridade do reino de Deus. O que é prioridade? Como a gente deve fazer isso? De que maneira a gente percebe isso aí? Como a gente deve examinar? Como a gente deve colocar em funcionamento no nosso dia a dia? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.